Havendo quórum regimental, declaro aberta a reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando o deputado Vicente Caro Preso, deputado Maurício Peixe, José Milton, que também participa da reunião, e virtualmente também a deputada Paulinha. Discussão e votação da ata da reunião anterior já foi encaminhada aos senhores deputados. Senhora deputada, consulto se há alguma retificação a ser feita. Não havendo, coloco em votação, está aprovada a ata da sessão anterior. Vamos à ordem do dia. Hoje nós temos uma série de projetos, inclusive alguns extra-pauta pelo acordo de líderes havido. Discussão e votação antes de requerimentos. Requerimento é de autoria do deputado Fernando Kreilin, requerendo aprovação para a realização do 8º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. Tradicionalmente, essa comissão tem apoiado a realização desse evento, e aqui está o requerimento para o apoio do 8º Congresso, obviamente a ser realizado em 2026. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, senhores deputados, senhora deputada que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado. De autoria do deputado Maurício Peixe, requerendo a realização de seminários regionais sobre fibromialgia no ano 2026. Da mesma forma, já foi realizada uma série de eventos esse ano. Aqui propõe para 2026, está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, senhores deputados, senhora deputada que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado. Também de autoria do deputado Maurício Peixe, requerendo a realização do seminário Rede Feminina de Combate ao Câncer. Em discussão. Senhor presidente, só para justificar, esse é um pedido da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville para realizar esse seminário que nós vamos propor, inclusive provavelmente em Joinville também. Então, só para aprovação e depois a gente vê a data e o local de realização. Muito bem. Continuando a discussão, não havendo mais quem queira discuti-la, em votação, senhores deputados, senhora deputada que aprova, permaneça como se encontra, está aprovado. De autoria do deputado Maurício Peixe, requerendo a aprovação para a realização de seminário dos obesos mórbidos de Joinville região. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, senhores deputados, senhora deputada que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado. Passamos agora à discussão e votação de parecer. Sob a relatoria do deputado Vicente Caro Preso, PL 0700-2025. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados pertencentes a essa importante comissão, eu peço licença para ler o voto desse projeto de lei 0700-2025. O que diz esse projeto? Institui a Semana Estadual de Conscientização da Síndrome de Dravet e altera o anexo único da Lei 18531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O que é síndrome de Dravet? É uma doença genética rara, caracterizada por convulsões prolongadas, refratárias e acompanhadas de múltiplas comorbidades, afetando profundamente a qualidade de vida de crianças e suas famílias. E aqui tem 12 crianças diagnosticadas em Santa Catarina. O meu voto, de acordo com o disposto do artigo 144, inciso 3º, 209, também inciso 3º do Regimento Interno de Poder, compete a essa comissão analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas aludidas no artigo 79 da mesma norma regimental. A síndrome de Dravet constitui condição neurológica rara, de alto impacto clínico, social e familiar, exigindo acompanhamento especializado, terapias contínuas e informação adequada aos profissionais de saúde, educadores e à sociedade. A instituição de uma semana estadual dedicada ao tema contribui para ampliar o conhecimento sobre sinais precoces, reforçar a importância do diagnóstico genético, divulgar possibilidades terapêuticas e acolher famílias que convivem com doenças raras.
Também merece destaque o caráter educativo do projeto, prevendo ações nas escolas estaduais, o que amplia o alcance de políticas de conscientização e reforça o papel do Estado na promoção da saúde, prevenção e agravos. Por essas razões, vislumbro que o projeto atende ao interesse público. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, considerar presente na medida o interesse da coletividade e voto com fundamento dos artigos 144 e 209, ambos no inciso 3º do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de lei 700/2025, nos termos da emenda aditiva juntada ao evento 4 da tramitação processual eletrônica. Era isso, senhor presidente. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 700/2025, que institui a Semana Estadual de Conscientização da Síndrome de Dravet e altera a legislação. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados, senhora deputada que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado. Temos agora o deputado José Milton Schaefer na relatoria do projeto de lei 0494. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, cumprimentar o deputado Neudi, deputado Maurício, deputado Vicente, e também aos deputados que estão, deputada Paulinha, que estão online. E passamos aqui, presidente, a relatar no âmbito dessa comissão o projeto de lei 494 de 2025, o qual estabelece regras para instalação, funcionamento e fiscalização dos residenciais terapêuticos privados no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor é o eminente deputado Júlio Garcia. E, segundo o autor, a proposta legislativa ela torna-se necessária para que os residenciais terapêuticos que atendam às normas específicas de saúde, assistência social e também direitos humanos, evitando práticas de negligência, abandono ou mesmo a violação dos direitos básicos dos indivíduos. Essa proposta já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, restando aprovada. E sobre a ótica do interesse público, esta proposição ela atende, né, às necessidades e ela visa proteger, né, principalmente, né, os internos desses residenciais, no sentido, principalmente, de ter um atendimento adequado, humano, com as normas de saúde, também de assistência técnica e também de assistência social, e também na área da humanidade. O projeto propõe critérios objetivos para a estrutura, o funcionamento desses residenciais, como o limite de moradores por unidade, a qualificação mínima da equipe técnica, a exigência de licenciamento sanitário e demais registros administrativos, bem como define mecanismos de fiscalização e penalidades aplicáveis em caso de descumprimento de normas. Face ao exposto, nosso voto nessa comissão é pela aprovação ao projeto de lei 494 de 2025. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 494 de 2025. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, a senhora deputada, permaneça como se encontram. Está aprovado. Presidente, eu não sei se esta pauta vai ser no final da reunião. Se Vossa Excelência tiver aí, pode, que quiser já... Posso? Qual seria o seu... O 358 do deputado Oscar Gutz. Ok, então, há concordância dos senhores deputados para a inclusão na pauta, ok? Então, está incluso na pauta e Vossa Excelência com a palavra. Então, sigo aqui a relatoria do projeto de lei 358 de 2025, cujo autor é o eminente deputado Oscar Gutz, e o projeto de lei do parlamentar tem como finalidade instituir o programa Leite Garantido, Leito, ou erro. Instituir o programa Leito Garantido, autorizando o Estado de Santa Catarina a realizar contratualização preventiva de leitos hospitalares junto à rede privada, para utilização em situações de alta ocupação dos leitos públicos, especialmente de UTI adulto e neonatal. A medida prevê o
o acionamento de contratos que se dará quando da ocupação dos leitos da rede pública estadual atingir 97% ou mais, possibilitando o encaminhamento imediato de pacientes, garantindo-lhes assistência médica contínua e adequada. Através das diligências, a Secretaria da Saúde se manifestou, a manifestação técnica e jurídica nos autos, reconheceu que o Estado enfrenta de forma recorrente altas taxas de ocupação, sobretudo em hospitais de referência. Alega ali uma série de fatores e entende que a proposta é pertinente e tem interesse público. Face ao exposto, né, o projeto de lei, ele, obviamente, que é uma medida imprescindível na ampliação da capacidade de resposta do sistema de saúde catarinense, protegendo o direito constitucional à saúde e garantindo atendimento oportuno e seguro à nossa população. As manifestações técnicas demonstram que a proposta é exequível, necessária e alinhada à boa prática de gestão hospitalar, fortalecendo a capacidade do Estado de responder a cenários de pressão assistencial. Face a isso, o nosso voto nessa comissão é pela aprovação ao projeto de lei 358 de 2025. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 358 de 2025, com a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhores deputados da comissão, senhora deputada também, esse é um problema grave que acontece em determinados momentos. Por exemplo, agora nós estamos enfrentando uma série de doenças respiratórias. Na época da Covid, em algumas situações do ano, onde a ocupação de leitos hospitalares disponíveis do Sistema Único de Saúde, ela extrapola qualquer possibilidade de rapidamente o governo construir ou fazer alguma coisa. Então, esse projeto, na realidade, ele dispara, vamos dizer assim, um alarme com 97% dos leitos de cobertura do SUS e faz com que o gestor estadual ele tenha que prever e contactar alguns leitos na área que provavelmente vai, se é pediatria, se é UTI pediátrica, se é UTI adulto, se é leito clínico. É lógico que isso tem um fator construtivo, vamos dizer assim, para o governo se adaptar e sair antes do problema acontecer, que muitas vezes as pessoas ficam esperando tempo demais para a ocupação de um leito e perdem momentos sensíveis na cura ou até na realização de tratamentos mais urgentes. Por exemplo, um leito de UTI com uma pessoa com uma síndrome da angústia respiratória, ela precisa imediatamente de um leito de UTI. Então, isso facilitaria o Estado a lidar preventivamente com preços, com situações, com leitos em que ele poderia prever de ocupar com pacientes do SUS. Então, é um projeto singelo, mas ele tem uma alta repercussão, esse projeto aí. Agora, os sistemas hospitalares, principalmente filantrópicos, que serão solicitados a extrapolar a sua ocupação de leitos do SUS, que terão muita conversa com o gestor estadual. Mas é importante que Maurício, que se aprove esse projeto aí. Abre uma bandeira vermelha lá para o gestor ele poder negociar antes o preço, que é muito, tá? É muito. A regulação se vê em determinados momentos em apuros para encontrar um leito de criança ou de adulto, né? Então, era isso. Continua a discussão.
Apenas para... Você falou aqui de leitos, especialmente de UTI, né? Informar a todos os senhores deputados, já está informado, mas reafirmado. Então, logo a gente termine a pauta aqui, estará aqui presente o secretário de Saúde, Diogo Demarque, para falarmos exatamente sobre a questão dos leitos de UTI. Continua a discussão, o relatório é o projeto de lei 358/2025. Eu só perguntar, esse projeto está dentro daqueles que acordo de líderes de prioridade? Sim, esses que estão relatados aqui são aqueles que foram solicitados, né, que havia sido... É claro que nada impede de que algum deputado aqui exerça o seu direito, inclusive se for o caso de pedir vistas. Vamos ao acordo de líderes e a gente debate no plenário, e é até bom o secretário estar aí, que a gente já pode ver com ele também, que é muito ruim a gente trabalhar, apresentar um projeto, aprovar o projeto e depois, mesmo que ele seja sancionado, não ser viabilizado, né? Ele se torna inócuo. Então, é bom tratar com o secretário para ver de que forma pode ser esse projeto colocado em prática. Perfeito. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o deputado Júnior Cardoso, também registro a presença aqui de Vossa Excelência na reunião. Não havendo discussão, coloco em votação. Senhores deputados, senhora deputada que aprova, permaneça como se encontra. Está aprovado. Retornamos à sequência da pauta. Nós temos agora o PL 387, de autoria do deputado Jair Mioto, está sobre a minha relatoria. Eu passo, portanto, a proceder à relatoria. Esse projeto, ele tem apensado o 399, institui o Programa de Monitoramento Digital Contínuo de Glicemia no Estado de Santa Catarina, com o fornecimento de aparelho digital de medição e sensor de controle glicêmico para pacientes com idade entre 4 e 17 anos, com diabetes mellitus tipo 1 e 2, aprimorando o monitoramento e evitando a hipoglicemia das crianças e adolescentes. Este projeto de lei tem, como eu disse, apensado 399, mas o 387 é anterior, mais amplo e mais completo, né? Ele já teve tramitação nas demais comissões, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Finanças. Passo, portanto, ao voto. O texto estabelece em seu artigo 2º que o benefício é restrito aos pacientes hipossuficientes cadastrados na Secretaria de Estado da Saúde, reforçando o caráter social da medida e a priorização de quem depende integralmente do SUS para o manejo da doença, estabelecendo que caberá à sede a execução das rotinas necessárias ao cumprimento do disposto nessa lei. O PL 399, o apensado, por sua vez, ao instituir o Programa de Controle de Diabetes na Escola para alunos de baixa renda, foca o ambiente escolar... Perdão, estamos com uma comissão paralela aqui já. Obrigado. Todavia, estabelece como critérios beneficiários da lei almejados estudantes de baixa renda, escrito no CAD único, observado o limite de até 3 salários mínimos por grupo familiar. Diante desse contexto, entendo que o projeto de lei 387, dada a especificidade exigida do texto legal, guarda melhor pertinência com a amplitude da medida almejada ao prever o programa de monitoramento digital de medição e sensor de controle glicêmico, o que permitirá o controle mais eficaz do diabetes mellitus, dentro e fora do ambiente escolar. Entendo, pois, que a opção pelo fornecimento de aparelhos digitais e sensores de monitoramento contínuo é o meio idôneo, necessário e proporcional ao fim de reduzir hipoglicemias e aprimorar o controle da doença, considerando o estado atual da tecnologia em diabetes na faixa pediátrica. Para além disso, não se identifica medida alternativa com eficácia comparável e melhor onerosidade que seja de alcançar o mesmo nível de segurança e controle glicêmico.
registro ainda a necessidade de, na redação final do projeto de lei 387, ser observada a necessária correção do parágrafo 1º do artigo 2º para parágrafo único, uma vez que não há outro dispositivo similar no PL. Ante o exposto, superada a análise relativa à juridicidade e aos impactos financeiros, e eu voto, então, pela aprovação do projeto de lei 387/2024 e pela prejudicialidade do 399/2025, já que o 387 abarca ele e é mais abrangente e mais eficaz sob o nosso entendimento. Está em discussão. Presidente. Pois não, com a palavra o deputado Maurício. Esse é um dos projetos, né? Inclusive, quem me procurou para falar sobre ele e pedir foi o Dr. Caio, prefeito de Rio Negrinho, da importância de ter. E eu fiz um levantamento junto à Secretaria do Estado, da Secretaria de Saúde, e realmente o custo é muito alto e o levantamento agora eu não sei exatamente quantas crianças teriam em toda Santa Catarina dessa faixa etária, com a necessidade. E é um custo que hoje inviabiliza totalmente para a Secretaria do Estado da Saúde, que não tem o orçamento necessário. Até eu destinei uma emenda para Rio Negrinho para que eles possam fazer lá. Por outro lado, também eu entendo que hipossuficiente, se você pegar isso na clareza, ele é pessoas que não têm condições financeiras nenhuma. Eles estão de baixa renda mesmo, né? Não é nem classe D, é a baixa renda hipossuficiente, é aquele que não é provido de renda e ele está no CAD único, no cadastrado, para receber o Bolsa Família. Até 3 salários mínimos, segundo a classificação do governo federal, já está de quase rico, né, de alta, média renda. Também, então, foge do critério do CAD único, de 3 salários mínimos. Eu também, sabe, é importante, ele faz um efeito muito bom, o doutor Vicente sabe disso, é médico, mas o custo é alto porque ele tem que ser utilizado, se não me engano, de 2 em 2 meses ou 3 meses, trocado, e o custo é alto. Eu chamo aqui a atenção, né, porque nós vamos aprovar e é mais um projeto que provavelmente é vetado pela questão financeira, porque é um custo muito alto, tem vício de origem, sim, iniciativa, porque não tem a provisão orçamentária para isso. Mas vamos discutir depois também com o secretário para ver a necessidade, porque é muito importante isso, né? Mas, assim, voltando a frisar, se você dá para ir para o suficiente, só aquelas crianças que estão no CAD único. E o restante que ganham ali até 3, 4 salários mínimos não tem condições de comprar esse aparelho sendo renovado a cada 2, 3 meses. Obrigado, presidente, mas vou aprovar porque é um acordo aí que tem, né? Então vamos... Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, vou colocar em votação, só manifesto a minha opinião sobre essa questão do acordo de líderes. Até como ex-presidente dessa casa já, acordo de líderes de que se coloque na pauta. Não quer dizer que se aprova o que tenha que se aprovar. Se houver algum deputado, eventualmente, que peça vista ou algo assim, obviamente que esse é um direito garantido. Mas assim, nós combinamos, no acordo do líder, levar para o plenário. E lá no plenário se decide, né, daqueles projetos elencados pelos deputados. É isso, né? Ok. Onde cada deputado poderá aprovar ou rejeitar conforme o seu posicionamento. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco então em votação o relatório. Senhores deputados que aprovam, senhora deputada, permaneça como se encontra, está aprovado. Eu vou só adiantar um pouco a pauta aqui de um extra pauta, a pedido do deputado Júnior Cardoso. Vossa Excelência tem para relatoria extra pauta o PL 508/2024, também que faz parte do acordo e, portanto, senhores deputados, fica incluso na pauta aqui com a concordância, senhores deputados, e passo a Vossa Excelência a relatoria. Perfeito, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Presidente, eu faço a relatoria do projeto de lei 0508 de 2024, que assegura o direito de pessoas com diabetes mellitus que possam portar alimentos e materiais necessários ao controle glicêmico durante provas e concursos públicos, vestibulares, exames de órgãos de classe
e também similares realizados no Estado de Santa Catarina. Em razão da pauta, eu passo diretamente ao voto. Em atenção aos artigos 144, 209 do Regimento Interno deste Poder, cabe a esta Comissão de Saúde analisar as proposições sobre o prisma do interesse público. Tal iniciativa legislativa demonstra inequívoco interesse público, pois promove segurança sanitária durante a realização de provas extensas, prevenindo dessa forma emergências glicêmicas, garantindo igualdade material aos candidatos e também alinhando-se às diretrizes de humanização previstas nas normas nacionais de atendimento especializado. Ante o exposto, voto no âmbito desta Comissão de Saúde pela aprovação do projeto de lei número 0508 de 2024, nos termos da emenda substitutiva global do evento 22. Meu voto, senhor presidente, é pela aprovação. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 508/2024. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Obrigado. Seguindo aqui ainda, nós temos agora... Senhor presidente, pois não. Se o senhor me permite... Pois não. Vou fazer a relatoria de outro projeto em uma nova comissão. Gostaria da permissão dos demais parlamentares para que eu possa fazê-la? Pois não, deputado Júnior, nós estamos hoje com algumas comissões paralelas. Eu mesmo estou virtualmente aqui conectado numa outra e Vossa Excelência pode sair até porque nós permaneceremos com o quórum necessário para as demais votações. Agradeço a sua participação. Muito obrigado. Você vai fazer agora? Presidente, até para colocar extra pauta, um requerimento, justamente o do deputado Júnior Cardoso. É o 710? Deixa eu ver aqui. 710. Ok, Vossa Excelência... A Lei Biel? Isso. Ok. Lei Biel. Vossa Excelência pode fazer o relatório agora, então? Então, só pedido, então, incluindo... E fica incluso com a concordância dos senhores deputados na pauta. Pois não. Então, tá bom. O projeto de lei número 0710/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que institui a política estadual de atendimento prioritário para crianças e adolescentes com câncer em hospitais e congêneres e da outras providências, a Lei Biel. Vou direto ao voto, que ele se reveste de interesse público, já passado em demais comissões, nessa Casa Legislativa, e essa relevância social que tem. Trata-se de iniciativa que reforça a prioridade absoluta conferida a esse público, contribuindo para a garantia de um atendimento mais célere, adequado e humanizado. Diante disso, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0710/2025. Está em discussão... Só com a emenda modificativa na comissão de Justiça, referendária na Comissão de Finanças. Pois não. Está em discussão o parecer, deputado Júnior Cardoso. Senhor presidente e caro relator, esse projeto de lei é de extrema importância, porque vem contemplar exatamente uma necessidade que não foi até hoje contemplada, no sentido que essas crianças que têm um histórico oncológico fiquem numa fila, doutor Vicente, 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes com febre altíssima, vômito e até muitas vezes com risco de entrar em óbito pelo avançado da doença. Então, em loco, fazendo um trabalho, como sempre é de costume, constatamos a necessidade de construir esse projeto de lei e, de tal forma, fico muito grato ao relator e gostaria da aprovação de todos os membros dessa comissão. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam com os enquanto está aprovado. Obrigado, deputado Júnior Cardoso. Seguimos a nossa pauta e temos agora o 692/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, está sob a relatoria do deputado Maurício Scudlac, que nos solicitou que apresentasse o seu relatório, lesse o seu relatório, uma vez que o deputado já apresentou aqui por escrito o relatório. Eu passo, portanto, a
a proceder à leitura desse relatório, que dispõe sobre o acesso de ministros de culto religioso e de seus prepostos nas entidades que menciona. O projeto em análise tem por objetivo desburocratizar a assistência religiosa nos hospitais públicos ou particulares, ou seja, altera o artigo 1º da Lei 11.189, de 99, permitindo que o acesso de ministros de culto religiosos, diáconos, obreiros, capelães e outros prepostos possa ser realizada com documento de identificação, tanto no meio físico quanto no meio digital. Sabemos que a assistência religiosa em hospitais é um direito do paciente conforme lei federal. A Organização Mundial de Saúde reconhece a espiritualidade como parte integrante do conceito de saúde e bem-estar físico, mental, social e espiritual, sendo de grande importância sua assistência em momentos de fragilidade. Contudo, conforme justifica o autor, muitos ministros e outros prepostos são obstados de efetuarem a visita aos enfermos por excesso de burocracia, sendo somente permitido o acesso àqueles portando documentos físicos. Ante o exposto, por considerar presente o interesse da coletividade, voto pela aprovação do projeto de lei 0692/2025, relator, deputado Maurício Scudilhac. Está em discussão. Senhores deputados, senhor presidente, assim, é um momento, até o secretário de Saúde está presente, né, de a gente agradecer as entidades religiosas que se prestam a ter hospitais sob a sua tutela, né? Em Jaraguá do Sul, nós temos a Comunidade Evangélica Luterana, o Hospital Jaraguá, e a Católica com o Hospital São José, né? Então, eles fazem um excelente serviço. Pomerode tem a Evangélica Luterana também, e tem várias cidades que têm essa prestação de serviço através de entidades religiosas, né? Então, mais uma prestação de serviço de apoio religioso durante as enfermidades é importante, mas mais importante é manter o hospital. Muito bem, continuando a discussão, não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Como já mencionado pelo deputado Vicente Caro Preso, encontra-se já o deputado secretário Diogo Demarque, nosso secretário estadual de saúde, que em seguida participará da nossa reunião. Seja bem-vindo, secretário. Vamos continuar aqui a conclusão da nossa pauta. Nós temos ainda extra pauta o PL 884/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que institui o Programa de Valorização dos Hospitais. Está sobre a minha relatoria, consulto sobre a inclusão do referido projeto. Havendo concordância, também faz parte do acordo de líderes. Passamos, então, à apresentação do relatório. Esse projeto, então, institui o Programa de Valorização de Hospitais, PVH, no âmbito do Estado de Santa Catarina. A proposta prevê a consolidação de objetivos, né, como incentivos estaduais destinados à rede hospitalar, definição de critérios do porte, repasses financeiros, incentivos complementares, leitos para leitos, maternidades, UTI, urgência e emergência e complementação da tabela do SUS. O projeto de lei ainda estabelece sobre condições para recebimento dos recursos, responsabilidade pela coordenação, revisão anual de critério e demais aspectos administrativos. Registra-se ainda a emenda aditiva que fixa um percentual mínimo de 10% do Fundo Estadual de Saúde destinado a PVH, reforçando a garantia de continuidade do programa, bem como a emenda supressiva da Comissão de CCJ. Esse é o relatório. Passo ao voto. O projeto de lei, ora apresentado, consolida um programa já existente em execução, a PVH. Foi uma política hospitalar construída a quatro mãos, né, inclusive com a participação ativa e efetiva da Assembleia Legislativa e na antiga política hospitalar, a PHC, que evoluiu depois para essa discussão, e esse
atual sistema PVH. Foi instituído, então, anteriormente por atos infralegais, né, portarias, deliberação de CIB, etc. Assim, não se trata de criação de nova política pública, mas de elevação de segurança jurídica mediante a transformação em lei, mantendo incentivos já praticados pelo Estado. O PVH revela-se uma política pública de grande relevância para o fortalecimento da rede hospitalar, especialmente diante da crescente demanda por serviços de média e alta complexidade e da necessidade de garantir sustentabilidade financeira às instituições que compõem o sistema de saúde. Antes posto, eu voto pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda aditiva e supressiva aprovada pela CCJ, emendas essas que têm a concordância do deputado autor, inclusive. Está em discussão o relatório. Presidente, apenas quero lhe agradecer aí a relatoria e a ideia. O que se quer fazer hoje é se tornar uma política de Estado que é promissora, que faz do Estado de Santa Catarina um Estado de referência, né, com o programa de valorização dos hospitais. A ideia é tornar uma política de Estado permanente, independentemente dos próximos governos, até para dar uma estabilidade em termos de planejamento, né, para o sistema hospitalar catarinense. É também estabelecer prazos de revisão, né, para que haja um planejamento mais próximo, né, daquilo das necessidades. O próprio Estado vai poder manejar também esse sistema de tal forma a direcionar os hospitais de acordo com as necessidades de cada região. O objetivo também de estabelecer um valor mínimo para que se tenha sempre, né, assegurado recursos para isso, que já é de interesse do próprio governo atual, que, inclusive, merece nossos cumprimentos, porque tem investido hoje em saúde cerca de 16%, esse ano vai comprometer do orçamento. Isso é sinal de que está investindo mais do que a legislação permite, obriga. Quando a gente vê alguns entes federados investirem menos, Santa Catarina está investindo mais, mas a gente precisa se precaver também para momentos em que isso não possa ser possível e que tenha, pelo menos, recursos garantidos, né, para que o sistema hospitalar possa continuar lá na ponta, atendendo o cidadão catarinense. E uma outra preocupação que a gente vem já desde há alguns anos é com relação, agora com a criação do sistema de remuneração das cirurgias eletivas, porque a tabela do SUS, infelizmente, né, o governo federal esqueceu na gaveta há 20 anos e até hoje eu não sei como é que alguns hospitais ainda conseguem se manter abertos. E por isso que surgiu a política de valorização dos hospitais e também a complementação da tabela para que pudéssemos fazer as cirurgias eletivas que a população de Santa Catarina tanto aguardava e que estão saindo do papel. Mas ficou descoberto nesse sistema a questão das portas abertas de urgência e emergência. Então, um hospital, hoje, lá de Joinville, se ele atender um paciente 3 horas da madrugada, um paciente fruto de um problema cardíaco que tenha que fazer uma cirurgia, ele vai fazer 3 horas da madrugada, ele mantém um médico cardiologista na emergência, vai fazer a cirurgia e vai receber a tabela do SUS. Se esse mesmo médico, no mesmo hospital, amanhã, né, ele for fazer uma cirurgia que venha pelo sistema, encaminhado pela regulação do Estado, no programa de cirurgias eletivas, ele vai receber 6, 8, 10 vezes a tabela do SUS, sem precisar ficar de plantão. E isso tem causado, inclusive, um déficit muito grande nas emergências, por mais que se tenha feito um esforço. E a gente sabe que a porta de emergência ela é um instrumento fundamental na saúde, né? Porque na hora que o cara está no último do desespero, ele tem que encontrar um
resolução na emergência hospitalar. Então, o que nós temos querendo com esse projeto, que é a única grande mudança que tem, o resto muda praticamente nada do que já é feito hoje. Continua tudo como está. É que, a partir da aprovação dessa lei, o governo também remunere, né, essa cirurgia feita na porta de emergência, usando a tabela de cirurgias eletivas catarinenses. E, com isso, tornando justo, né, para esses hospitais que mantêm portas abertas e que são, na verdade, o grande guarda-chuva da saúde de Santa Catarina. A grande mudança que tem nesse projeto é esse, é autorizar a Secretaria a remunerar essas cirurgias que acontecem em função da emergência, seja ortopédica, cardiológica ou outras, né, usando para isso a tabela de cirurgias eletivas de Santa Catarina. Esse é o grande avanço e também uma questão de justiça, né, com esses hospitais, principalmente hospitais de porte grande, que realizam cirurgias nas emergências, principalmente cirurgias ortopédicas, cardiológicas e outras. Então, por isso que a gente está fazendo essa proposta, para tentar encontrar um caminho mais justo, né, para a questão das emergências e, com isso, manter a qualidade do atendimento que nós temos hoje. Por isso, apresentamos esse projeto e eu peço o apoio dos senhores deputados. Continuando a discussão, com a palavra o deputado Vicente Caro Preço. Bom, senhoras e senhores, é um assunto que já vem sendo debatido há algum tempo, né, da dificuldade que hospitais com características regionais e de médio alto porte enfrentam para equilibrar suas finanças por serem alvo de uma porta de entrada, geralmente de urgências e emergências, e acabam essas urgências e emergências retirando a possibilidade desse hospital fazer cirurgias eletivas. Tem hospitais que fazem tão somente cirurgias eletivas e estão equilibrados. E os hospitais que têm porta aberta acabam assumindo pela disparidade entre preço praticado nas cirurgias de urgência e os preços praticados hoje nas cirurgias eletivas. Agora, nós temos que fazer uma retrospectiva aqui, senhor presidente, da presença da própria Comissão de Saúde quando da dificuldade que antigamente a Secretaria de Saúde tinha em pagar o mínimo para os hospitais. Foi através da presença e trabalho, juntamente com a Secretaria de Saúde, que foi feita a primeira tentativa, em 2019, que se fez essa política, que se avançou em promover a remuneração para se manter, pelo menos no 0 a 0, as instituições hospitalares que atendiam, os filantrópicos que atendem e atendiam o SUS naquela época. Pois bem, nós avançamos mais ainda, com uma tabela, daí sim, convidativa para muitas especialidades, e posso dizer que essa foi, vamos dizer assim, a chave de ouro para a gente sair do imobilismo do número pequeno de cirurgias eletivas que a gente tem. Então, está de parabéns o Estado em promover esse grande número de cirurgias eletivas, com a colaboração dos hospitais, com a colaboração de equipes de saúde e para a alegria das pessoas. Hoje, você fala com as pessoas e, em poucos dias, muitas vezes, eles resolvem a situação, né? Todos saem ganhando, e isso é extremamente importante. Agora, chegou no momento, e o secretário de Saúde sabe, e a gente também sabe das dificuldades que ele tem, enfrenta, das prioridades que ele tem, para arcar com todos os compromissos que existem, para se chegar dentro de um denominador comum, assim que for possível financeiramente. Então, está de parabéns o deputado Zé Milton Schaeffer aí pela iniciativa de querer, pelo menos, levantar a lebre, né? E agora nós vamos ver se... Vamos torcer para que isso seja possível para a justiça chegar nos hospitais. Então, era isso, senhor.
Continua a discussão. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, quero saudar também a nossa secretária Diogo e a secretária adjunta, a doutora Cris. A gente costuma fazer diligências aos projetos, pedindo às secretarias envolvidas para que deem um retorno para nós daquilo que nós precisamos para melhorar o projeto e até para aprovar. A própria diligência está aqui hoje participando, né? Que bom se pudesse dar a sua opinião, a sua sugestão, mas eu quero falar rapidamente, até porque nós temos muita matéria. Como essa aqui está incluída na prioridade, né, escolhida pelo deputado José Milton, nós vamos tocar, até porque a questão legal foi vencida, que é a comissão do CCJ. Eu vejo a questão de legalidade, né, porque ela institui a política, isso é bom, mas dá também ali, não é, como o senhor colocou, poderar ou autoriza, é obriga, é isso? Porque a lei, se não for ela obrigatória, não se cumpre, não tem sentido, então obriga. E aí vem a questão de vício de origem, de constitucionalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, todos nós queremos isso, vivemos, a gente que vai em hospitais, visita os filantrópicos, né? Eles pedem isso, porta aberta. Lá em Jaraguá, principalmente, é o que mais pede, doutor Vicente, né? O senhor já levou essa questão. Mas nós não podemos estabelecer, por exemplo, as cirurgias que estavam represadas e que foi feito um programa do governo, o Fila Zero, e estabeleceu o pagamento, um plus, para poder as cirurgias andarem, ou melhorarem, ou acontecerem, como uma política permanente. Porque a hora que o Estado tiver dificuldades financeiras, orçamentárias, ele pode reduzir ou até terminar esse plus, o pagamento extra que é feito aos médicos, aos hospitais para fazer as cirurgias. Tanto assim que o senhor mesmo disse que nós chegamos praticamente a 16% do orçamento. Todos os anos anteriores, aí, ou governos anteriores, brigavam para poder gastar lá no final para chegar aí os 12%. E esse não, está investiu 1 bilhão e 600 a mais. Então, esse projeto, apesar de todo o mérito que ele tem, ele vai ter um problema de constitucionalidade, né? A política, eu concordo, acho que tem que ser, mas a questão da valorização, a remuneração, estabelecer o mínimo, isso fica complicado e vai ficar porque estabelece isso em lei e é obrigatório depois e a gente sabe que isso não é uma política permanente. De qualquer maneira, vou aprovar, né? Para a gente discutir isso mais no plenário e também depois conversar um pouco com o secretário Diogo, porque tudo, o deputado Zé Milton, essa comissão ela tem um grande mérito, porque ela, todas as políticas, os avanços que tiveram, foi discutido com a Secretaria de Saúde, os avanços que tiveram, foi discutido com a Secretaria de Saúde e tem melhorado e muito, né, nesse aspecto, esse diálogo que tem e o que eles escutam, a gente, os deputados, para avançar no melhoramento da saúde em Santa Catarina. Obrigado. Continua a discussão. O deputado Caro Preso lembrava aqui da emenda constitucional aprovada aqui, elevando, né, de 12% para 15% dos recursos para a saúde, que não só foi uma bela discussão, foi aprovada e, embora depois restou suspensa pelo STF, mas criou a expectativa e para ser aplicado 15%, e hoje, deputado secretário Diogo, nós estamos acompanhando o orçamento aí, devemos, inclusive, passar do 15% esse ano, o que é positivo. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se enquanto está aprovado. O último projeto que está aqui nos encaminhamentos de acordo para extra pauta o 036-2025, de autoria do deputado Camilo Martins, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida. Consulta a Vossa Excelência se há alguma restrição incluir na pauta. Não havendo, com a aprovação dos senhores deputados, fica incluso na pauta e passa ao deputado Vicente Caro Preso para proceder à relatoria. Rapidamente, senhor presidente, senhores deputados, esse é o relatório e voto ao projeto 36-2025, que institui a política estadual de apoio a famílias atípicas e dá outras providências. O autor é o deputado Camilo Martins.
Tratam os presentes da proposição legislativa de autoria de Camilo Martins, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, voltado à atenção e orientação de mães atípicas no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. A proposta visa estabelecer diretrizes de apoio, proteção social, acolhimento e garantia de direitos às famílias atípicas, caracterizadas pela presença de membros com deficiência, doenças raras ou transtornos do neurodesenvolvimento, reconhecendo seu papel e as sobrecargas específicas enfrentadas em razão de necessidades de cuidado contínuo. Após a leitura em expediente, o projeto de lei em tela recebeu apensamento nos termos do artigo 216, parágrafo único, regimento interno, das seguintes proposições: o PL 530/2025, de autoria do deputado Paulinha, institui a política estadual de apoio à maternidade atípica, e o PL 532/2025, de autoria também da deputada Paulinha, que autoriza a instituição do programa Mãe Leoa, com foco em mães solo cuidadoras de crianças com deficiência severa ou doenças raras. O voto. De acordo com o disposto dos artigos 144 e 219, inciso 3º do Regimento Interno, compete à Comissão de Saúde apreciar as proposições sob o prisma do interesse público. Assim, a análise cabível vislumbra que o projeto de lei em referência, ao instituir a política estadual de apoio a famílias atípicas, representa avanço na promoção de direitos fundamentais, alinhando-se às diretrizes constitucionais de proteção à família, à pessoa com deficiência e ao cuidado como política pública e estruturante. A proposição se fundamenta no crescente reconhecimento de que famílias que convivem com deficiência, doenças raras ou transtornos do neurodesenvolvimento enfrentam maiores desafios emocionais, financeiros e sociais, demandando o apoio do Estado para garantir o pleno exercício de seus direitos e a construção de redes de suporte eficientes. Nesse sentido, o projeto estabelece princípios e diretrizes e favorece a articulação intersetorial, o acesso a políticas públicas, a promoção da saúde mental dos cuidadores e a valorização da maternidade e paternidade atípicas, temas absolutamente compatíveis com o interesse público. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, considerar presente na medida do interesse da coletividade e sua relevância para a promoção dos direitos de pessoas com deficiência e seus familiares, voto pela aprovação do projeto de lei 36/2025. Eu só tenho um comentário a fazer. Nós estamos à frente aí de vários desafios. O desafio da neurodivergência é um. Não tem mais município que não enfrente esse desafio de fazer as intervenções nas pessoas que são diagnosticadas com esse problema e outras dificuldades. E também a terceira idade, né, que existe uma inversão de atendimento e pela longevidade aqui no Brasil, no mundo, e com as políticas públicas que foram instituídas décadas atrás, isso tudo surgiu efeito, mas, na realidade, a saúde tem que cuidar de outra faixa etária e outras doenças. Só para vocês terem uma ideia, assim, eu tenho formação de neurologista. Então, quando eu vim e quando comecei a fazer neurologia lá em Jaraguá, a gente desconfiava de diagnóstico de doença de Alzheimer. Era uma festa. Não, a doença de Alzheimer, Deus o livre, fiz um diagnóstico e tal, porque os médicos são assim, quando eles fazem o diagnóstico de uma doença rara, eles, poxa, eu cheguei a um diagnóstico e tal, e antes não tinha nem tomografia, nem ressonância, não tinha nada, né? Era no sinal, era nos sinais clínicos, e, enfim. Hoje em dia, vocês veem como está a situação. Então, hoje nós temos aí, é lógico, a indústria farmacêutica não perde tempo, né? Qual é a doença mais investigada no mundo? É o Alzheimer. Todo mundo quer ter
morrer sabendo tudo, com memória esplêndida, mas não é assim que funciona, né? E o Estado gasta milhares de reais todos os meses com medicamentos que muitas vezes não influenciam no tratamento, né? Então, esse projeto aqui, que cuida de mãe atípica, né, a gente também lembra dos cuidadores de pessoas da terceira idade, né, que são consumidos pelas dificuldades que são, né, agitação, e, enfim, um monte de situações. Então, parabéns ao Camilo aí, mas tem que juntar mais coisa nesse projeto. Era isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Senhores deputados, nós passamos agora vamos à parte da participação do secretário de Estado da Saúde, conforme convite que realizamos em função, inclusive, da questão de conteúdo, de relatório do Tribunal de Contas relacionado às UTIs, também essas matérias que foram repercutidas na imprensa, apontando supostas falhas na regulação de UTIs, bem como as medidas adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu convido o secretário Diogo, enquanto o secretário Diogo chega, vamos fazer 2 minutos de intervalo aqui, apenas para a gente se reposicionar aqui.